Bom dia, pessoal, tudo bem? Deixa aqui. Gente, confere para mim se a gente chegou a fazer todos os exercícios de equilíbrios ácido-base, página 200, 201. Confere para mim. Sim? Tá, então a gente vai para a parte de equilíbrio de autoionização da água, né? Só lembrando que desde o conteúdo passado, a gente está estudando casos de equilíbrios envolvendo íons em solução aquosa. A gente começou discutindo equilíbrios de ionização de ácidos e de bases. Agora a gente entra no estudo de equilíbrio de ionização da água, tá bom? Essa aula ela é bem importante porque é daqui que a gente vai tirar toda a base matemática para estudar pH, que é um conceito de. Eu acho que o conceito de pH é o conceito que a gente aprende lá no ensino fundamental. Só que a gente só vai ter noção exata do que é isso a partir do momento que a gente desenvolve a parte matemática para entender por que a escala de pH vai de 0 a 14, por que o pH 7 é considerado meio neutro, qual a diferença, por exemplo, de eu calcular o pH de um ácido forte para um ácido fraco. É sobre tudo isso que a gente vai falar, tá? E também falar daquela outra escala, coitada, que fica relegada ao segundo plano, que é de pOH, né? E a gente também vai falar um pouquinho por que não se fala tanto na escala de pOH. Bom, a história, ela começa com isso aqui, ó. Vocês lembram que na aula de ácidos e bases, a gente foi obrigado a falar um pouquinho da teoria de ácido-base de Bronsted, para poder entender um pouco melhor aquela história do ácido e da base ionizarem em água. E dentro da teoria, vocês devem lembrar que na hora de definir o que era um ácido, e o que era uma base, dentro da teoria de Bronsted, a gente falou do caráter anfótero da água. A água é uma espécie química que tem a capacidade de atuar como ácido quando ela doa H+, ou ela transfere próton, né? Só que ela também pode atuar como base, recebendo esse próton. E o comportamento da água vai ser definido pela espécie que está com ela. Então, tipo, se eu jogo ácido clorídrico na água, aí a água recebe o H+. Se eu jogo amônia na água, aí a água doa o H+. Então, o comportamento da água em si vai ser definido pela presença da outra espécie. Agora, e se a gente tivesse dentro da água somente moléculas de água? Eu sei que essa frase ela ficou meio estranha, né? E se eu tivesse dentro da água somente moléculas de água? O que aconteceria ali dentro? Tipo, o bom senso pede para a gente dizer o seguinte: nada, não vai acontecer nada. Você tem moléculas ali quimicamente iguais, e na química os iguais não reagem, né? Tem que haver uma certa diferença entre as espécies para que elas possam ter afinidade química. Então era de se esperar que água, na presença de água, não reagisse. Só que isso não é verdade. Se a gente imaginar um recipiente contendo água pura, líquida, estado líquido, existe uma reação acontecendo lá dentro chamada autoionização da água. Esse é o nome que a gente dá, ó. Autoionização da água. Da água. E a maior prova de que essa reação acontece, embora ela não seja uma reação muito favorecida, a gente vai discutir também por que não. A maior prova de que isso acontece, gente, é que a gente consegue calcular o pH da água pura. Se nós conseguimos calcular o pH de uma solução neutra, é porque essa reação acontece. E vocês vão entender durante a aula por que uma coisa tem a ver com a outra. Bom, e que tipo de reação nós estamos falando? Uma autorização. Ou seja, uma molécula de água, eu coloquei de cor diferente só para ficar mais fácil da gente entender a história. Tá? Uma molécula de água vai atuar como ácido e a outra molécula de água vai atuar como base. Uma molécula vai protonar a outra. Então você não tem uma substância externa aqui, um HCl, alguma outra coisa. Quando essa reação ocorre, vamos dar nomes às coisas, vai. Vamos supor que essa moléculazinha de azul aqui, ó, ela é o ácido. Ela é o ácido. Então ela é o ácido de Bronsted e Lowry. E a moléculazinha de vermelho vai ser a base de Bronsted e Lowry. Só para a gente dar orientação para a coisa.
Então, pela teoria, uma das águas vai perder o H+ para outra. A espécie que recebe o H+, aqui, ó, essa daqui, essa água, ela vai se transformar em H3 ou mais. Tá bom? E a espécie que perdeu o hidrogênio vai se transformar em OH-. Em OH-. Tudo isso acontecendo dentro da água. Tudo isso acontecendo dentro da água. Só que é um sistema reversível, óbvio. É um sistema reversível, tá? Se isso é um sistema reversível, significa que dentro de um sistema, de um ambiente fechado, isso está em equilíbrio, tá bem? Aqui nós temos os pares conjugados, né? O H3O+, na reação de volta, ele transfere o H+ para o H-. Então, no conceito de par conjugado, o par conjugado da água BBL aqui, ó, é o H3O+. É o ácido conjugado dela. E essa base aqui, desculpa, e essa água que está atuando como ácido de Bronsted, ela vai ter um par conjugado que é o OH-, que é o BBL, que vai receber de volta. Tá bem? Outra coisa que a gente precisa considerar, que isso vai fazer diferença lá na frente. O que torna um meio ácido, isso eu já falei na aula passada, não é um ácido. O que torna um meio ácido é a presença desse íon aqui, livre, né? O H3O+, o que a gente chama de H+. Assim como o que torna um meio alcalino é a presença de OH. Então, dentro deste equilíbrio, por que esse equilíbrio é importante para a gente? Porque ele reúne ao mesmo tempo o caráter ácido e o caráter básico. Então, vamos escrever aqui. Isso aqui dá caráter ácido para a solução. Isso aqui dá caráter ácido. E isso aqui dá caráter básico ou alcalino, tanto faz. Alcalino. Tá bom? E a nossa proposta na aula de hoje é estudar esse equilíbrio. Tá bom? Agora vamos por partes. O que significa estudar um equilíbrio? Quando a gente fala assim, vamos estudar um equilíbrio, tem duas coisas que você precisa saber sobre aquilo. O que é aquela constante? Porque todo equilíbrio tem uma constante. O que aquela constante me dá de propriedade do equilíbrio? E segundo, como é que eu posso deslocar esse equilíbrio? É basicamente isso que a gente fala. Vamos estudar o equilíbrio de ácidos. Vamos estudar o equilíbrio da água. Estudar o equilíbrio é olhar para a constante, fazer uma análise matemática, ver se a constante é alta, ver o que pode fazer a constante mudar, tá? E depois como é que a gente pode deslocar o equilíbrio. Então, acho que a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui é definir a constante dele. Definição da constante. Sem ela, a gente não vai fazer muita coisa. Bom, lembra que eu tinha comentado, até alguém me perguntou na aula, por que tem tanto nome as constantes? Porque cada constante vai falar de um tipo de equilíbrio. A constante deste equilíbrio é definida como Kw, tá? A constante é o Kw, constante de hidrólise da água, tá? Vamos falar um pouco sobre esse Kw. Bom, toda constante de equilíbrio é dada por produto sobre reagente. Notem que aqui, ó, eu ainda não escrevi Kw. Nós vamos definir o Kw a partir de uma constante. Tá. Olhando para o equilíbrio da água, acontece uma coisa muito curiosa. Por quê? Os produtos são H3O+ e OH-, certo? Então, vamos colocar lá. H3O+ vezes OH-. Beleza. Dividido pela concentração dos reagentes, que no caso é a água. 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 Aqui. Só que, assim como a gente falou em ácidos e bases, não tem muito sentido matemático a gente colocar numa constante de equilíbrio a concentração de água na água. Não tem muito sentido. Então, o que a gente faz?
a gente, até porque esse valor ele é constante, né? A concentração de água na água, alguém lembra o valor? Eu falei um dia aqui na sala. Qual é a concentração de água na água? Não que isso vá resolver tua vida, mas é só para 55,5 mols por litro. Em 1 litro de água, eu tenho 55,5 mols de água. E isso aconteça o que acontecer, vai continuar sendo assim. Então, já que esse valor é constante, vamos incorporar este valor na constante. O que eu quero dizer com isto? Eu vou passar isso aqui multiplicando. Então vai ficar assim: QEC vezes concentração de água. Quer ver, ó? QEC vezes concentração de água na água é igual a concentração de H3O mais, oh meu Deus, concentração de H3O mais vezes concentração de OH menos. Olha lá, fechou? E aí nós vamos fazer o seguinte, isso aqui é constante, ó. Isso aqui também é constante. O produto de duas constantes vai me dar uma constante. Essa constante aqui, ó, eu vou chamar do KW. KW. Então, tipo assim, o que é KW? KW é uma constante de equilíbrio multiplicado pela concentração da água. Tá bem? Isso vai se chamar KW. E aí o KW, ele é igual à concentração de H3O mais multiplicado pela concentração de OH menos. Qual é a particularidade dessa constante em relação às constantes que a gente já veio estudando? Ela não tem denominador na fórmula. Tá vendo? Do jeito que a gente manipulou os números aqui, trazendo a concentração da água, isso aí é a nossa constante. E essa constante ela recebe um nome. Na verdade, na verdade não é que a constante recebe um nome. O nome da constante é KW. Mas essa relação matemática, porque isso é uma relação matemática bem importante, ela é chamada de produto iônico da água. Isso aqui é chamado de produto iônico da água. Tá aí. Beleza? Então, essa é a fórmula que a gente vai basicamente estruturar toda a aula. Tudo que eu for falar daqui para frente vai ser relacionado a essa fórmula, tá? E aí, a primeira coisa que a gente precisa se perguntar é o seguinte, ou pelo menos a gente deveria se perguntar, né? Quanto vale essa constante? Ah, antes da gente falar sobre o valor, vamos tentar voltar um pouquinho aqui para ver se vocês lembram esse conceito. O que o valor de uma constante de equilíbrio me diz sobre o equilíbrio? Quando eu falo sobre valores altos, baixos, de maneira geral, ou comparando valores, o que uma constante de equilíbrio me diz sobre um equilíbrio? Uhum. Ela vai me dizer se no meu equilíbrio eu tenho mais produto ou mais reagente. Ah, professor, mas mesmo a constante não tendo denominador, gente. Mesmo a constante não tendo denominador. O valor dela vai me dizer se ali dentro tem muito ou pouco produto. Se vocês tivessem que chutar muito ou pouco produto nessa reação, tem mais íon ou mais água? Com certeza tem mais água. Mas muito mais água. Inclusive, você já deve ter ouvido que a água não conduz corrente elétrica. Mas ela tem íon lá dentro. Percebem isso? O que eu quero dizer com isso, gente? Essa constante é tão pequena que nem a presença desses íons aqui é grande o suficiente para que a própria água conduza corrente. A gente só faz a água conduzir corrente quando eu ponho um eletrólito. Mas a água pura não conduz. Porém, a gente já está sabendo que a água tem íons. Então, vamos falar sobre valor de constante. O valor do KW, o valor de KW, lembra que o valor da constante depende de uma temperatura, lembra? Então, toda vez que a gente trabalha com esse equilíbrio, a gente vai trabalhar na temperatura ambiente, 25 graus, tá? Então, a constante de hidrólise da água a 25 graus, olha isso, gente, vale KW.
1 vezes 10 elevado a menos 14. Bem mais baixa do que as constantes de ácidos que a gente viu na aula passada. A gente trabalhou com 10 a menos 5, 10 a menos 7, 10 a menos 6. Ou seja, né, olhando para essa constante, a gente já pode colocar aqui uma observaçãozinha. Ó, a água praticamente não ioniza. A água praticamente não ioniza. A quantidade de moléculas de água que ioniza, gente, é muito pequena. E a gente consegue, inclusive, calcular esse valor. Vamos calcular. Nós vamos calcular. Tá? Quanto de H3O mais, quanto de OH menos a gente tem num equilíbrio desse tipo? Vamos fazer a conta? Então, ó, cálculo, calculando as concentrações de íons. Agora nós vamos fazer uma coisa muito inusitada. Sabe aqueles exercícios que a gente fazia na aula passada de tabelinha? Nós vamos fazer com a água. A pergunta é a seguinte: num equilíbrio desse, considerando que só tem água, tá? Não tem mais nada. Num equilíbrio desse aqui, qual a concentração de H3 ou mais e OH menos? Sendo que eu conheço a constante. Então, ó, calculando as concentrações de íons. O nosso equilíbrio. Ah, uma coisa que eu precisava contar para vocês também. A gente não precisa escrever o equilíbrio desse jeito, tá? Talvez se você lembrar um pouco das aulas de pH que você já teve na sua vida, talvez você veja o professor escrevendo de outro jeito. A gente pode fazer assim, ó, que é mais simples, tá? É tão correto quanto, tipo, para um vestibular, se você escrever isso, ó, para quem vai fazer a prova discursiva, né? Ah, eu vou escrever isso aqui, o cara vai me dar desconto, vai descontar ponto? Não, é a mesma coisa que esse aqui. Esse aqui é mais nerdinho, né? Tá? Então, ó, a pergunta é a seguinte: considerando que a concentração de água no início é 55,5 mol por litro, calcule as concentrações de H e OH- no equilíbrio da água. Vou fazer a mesma coisa que a gente fez na aula passada. Bom, para isso, eu tenho que montar a tabelinha, né? Tem que montar a tabelinha. Peraí. Só um minuto, gente. Vou trocar aqui. Vai. No início, a concentração de água na água era 55,5 mol por litro. Aqui era zero, aqui era zero. Uma parcela desse 55,5 mol por litro vai ionizar. Uma parcela vai ionizar. Quanto ioniza? Não sei. Eu sei que é pouco. Eu sei que é bem pouquinho, gente, por causa do valor da constante. 10 elevado a menos 14. Então, tipo assim, se a água fosse um ácido, se a gente falasse, ah, a água é um ácido, né? Olha o valor da constante de acidez dela. Ou se você falasse, ah, a água é uma base, olha a constante de basicidade dela. Porque eu não sei se vocês conseguem perceber que é tão correto você dizer aqui que a água é um ácido como dizer que ela é uma base. Ou seja, ela é tão maluca, a água, que essa constante, ela vale como uma constante Ka, mas ao mesmo tempo vale uma constante Kb. Tá, quanto ioniza? Não sei. Não sabe, chama de X. Aí vem X aqui, X aqui. Quando a reação atingiu o estado de equilíbrio, a quantidade de água que sobrou, estranho falar isso, é 55,5 menos X. X e X, né? Bom,
A constante de ionização da água, Kw, é H3O mais vezes OH menos. Bom, uma coisa a gente fica claro aqui. Se eu tiver só água pura, eu vou ter a mesma concentração de H mais e OH menos. Se eu tiver só água pura. Que é claro, ó, se eu jogar um ácido aqui, jogar uma base, as coisas mudam. Mas na água pura, eu tenho a mesma concentração dos dois íons. Talvez por isso a gente diga que a água pura é neutra. Ser neutro quer dizer, dentro desse contexto aqui, que eu tenho a mesma concentração de H mais e OH menos do sistema. Tá? Então, o Kw, ele fica assim, ó, gente. Vê se vocês entendem, ó. Kw é igual a x elevado ao quadrado. Essa é a conta. Kw é igual a x elevado ao quadrado. Por que x ao quadrado, Danilo? Porque x a concentração de H3O mais, y a concentração de OH menos. Os dois são iguais, fica assim. Portanto, quanto vale a concentração de íons na água? Raiz quadrada de Kw. A concentração de íons na água pura é raiz quadrada de Kw. Colocando o valor que nós colocamos aqui, a raiz quadrada de 10 a menos 14, certo? A raiz quadrada de 10 elevado a menos 14 dá 10 elevado a menos 7. 10 elevado a menos 7 o quê, gente? Mol por litro. Pessoal, vocês têm noção do quão pequeno é 10 a menos 7 mol por litro? É muito pequeno, é muito poucos íons dentro de um litro de água, tá? Essa concentração de água, de H3O+, mostra que a água, de fato, se a gente fosse dizer que ela é um eletrólito, porque a rigor ela libera íons, né? É um eletrólito fraquíssimo. A concentração, para você fazer a água conduzir corrente, você precisaria de um campo elétrico muito forte. Entenderam? Porque lembra que a gente discutiu isso na eletrostática, né? O que não conduz, não é que não conduz. O que não conduz é o que precisa de um campo elétrico forte pra cacete. Mas aqui tem íon, mas bem pequeno, tá? Tudo bem? Bom, tem duas coisas que eu preciso fixar aqui com a gente. Duas situações que não sei se estão bem claro aqui na história. Primeiro, onde tiver água no estado líquido, sempre haverá H mais e OH menos. Vou repetir essa frase. Onde houver água no estado líquido, sempre haverá H mais e OH menos. O que torna a água especialmente neutra é o fato de que a concentração dos dois íons é igual. Então, ó, duas conclusões. Conclusões. Primeira, embora ionize, vírgula, a água não conduz corrente, a água não conduz corrente, não conduz corrente elétrica. Então a gente não pode dizer que a rigor a gente não poderia dizer que a água é um meio eletrolítico, entendem? Não conduz corrente elétrica devido à baixa concentração de íons. Devido à baixa concentração de íons. De íons. Beleza. Segunda coisa importante. Onde tem água, tem H+ e OH-. Em sistemas aquosos, sempre haverá a presença simultânea dos íons H+ e OH-. Pensa num trem ácido. Pensou?
Imagina um trem 1000 vezes mais ácido do que você pensou. Até no ambiente mais ácido, sei lá, com pH zero, com pH negativo, vamos explodir aqui, você vai ter OH menos. No teu estômago, que a gente aprende lá na biologia que tem pH 2, né? Tem OH menos. Num líquido extremamente alcalino, tipo numa coisa que tem pH 11, tem H+. Porque tem água. Tem água. Não existe nenhum sistema aquoso onde há só a presença de um íon. Você tem os dois em decorrência dessa reação, que é pequena, mas acontece. Tá. Terceira conclusão, e daí a gente vai para os deslocamentos. Se tem os dois íons, como é que eu vou dar o caráter para aquela solução? Né? Quando é que eu vou dizer que uma solução é ácida, que uma solução é básica ou que ela é neutra? Pela concentração relativa dos íons. Então, tipo, o meio é ácido, não porque ele não tenha OH-. Ele é ácido porque a presença do H+ é maior que a do OH-, por algum motivo. Alguma coisa que você coloca dentro desse equilíbrio altera essas concentrações. Porque, do contrário, as concentrações tendem a ser iguais. Se você só tiver água. Ou, por exemplo, água com sal de cozinha. Existem substâncias que você joga na água que não vão perturbar um equilíbrio desse. Por exemplo, você acha que se você jogar NaCl aqui, você vai perturbar esse equilíbrio? Não. Agora, joga acetato de sódio. O que acontece? Se eu jogar dentro desse equilíbrio acetato de sódio, o que ocorre com esse equilíbrio? O acetato de sódio é um sal, não é? Ele dissocia em sódio, Na+, vai pensando. E acetato, AC-, ok? O que, que o AC- faz com H+? Porra nenhuma. Sequestra. Por que, que o acetato sequestra H+? Porque ele é uma base forte, porque ele é primo de um ácido fraco. Primo, né? Par de um ácido fraco. Então, por exemplo, tem substâncias que quando você jogar aqui, elas podem sequestrar H+. E aí o meio fica alcalino por quê? Porque a concentração do OH- sobe. Ou o contrário. Por exemplo, se eu jogar aqui cloreto de amônio, cloreto de amônio, o amônio sequestra o OH-. E aí sobrepõe o quê? Então, toda vez que você pega uma coisa e joga na água e altera o pH da água, é porque você está deslocando esse equilíbrio. Então, eu vou só escrever um negócio aqui. Calma aí. A acidez barra basicidade do sistema, a acidez barra basicidade do sistema é definida. E ó, vocês viram que até agora eu não citei o pH ainda. A gente vai colocar isso depois, tá? A acidez barra basicidade do sistema é definida pela concentração relativa entre os íons, pela concentração relativa dos íons. Relativa dos íons. Então nós temos três situações possíveis, tá? Eu vou ter definido o meio neutro, eu vou ter definido o meio ácido e o meio alcalino. E o meio alcalino, tá? Ahn, e a definição é basicamente essa que eu falei. Deixa eu só escrever aqui, ó. No meio neutro, você vai definir o meio como neutro quando a concentração de H+ for igual a de OH-. O meio vai ser ácido quando a concentração de H+ for superior a de OH-. E o alcalino ao contrário. H+, OH-.
Pronto, deixa eu só virar agora para o pessoal de casa. Pronto, agora pode perguntar. Desculpa. Como? Exatamente. Para você conseguir deslocar o equilíbrio de maneira a alterar a acidez, você precisa jogar alguma coisa que ou sequestre H+. Então, por exemplo, aí eu vou jogar um sal de um ácido fraco. Por isso que eu citei o acetato. Ou então um sal de uma base fraca, que daí sequestra o OH. Por isso que eu usei o exemplo do cloreto de amônio, tá? O que a gente vai descobrir, eu vou mostrar os exemplos aqui, é que essas concentrações elas podem aumentar ou diminuir. Eu posso, por exemplo, jogar aqui também. Não precisa jogar coisa fraca. Por exemplo, joga HCl aqui. Vou aumentar isso aqui. E aí você vai deslocar o equilíbrio também, tá? A gente vai fazer alguns exemplos aqui. Vou mostrar aqui. Vamos lá. Exemplos. Eu vou citar vários exemplos. Não sei quantos, tá, gente? Mas vai vindo na cabeça, eu vou citando. Mas a rigor, seria interessante a gente pelo menos falar de 4 exemplos. Como que aquele equilíbrio se comporta? Com ácido forte, com base forte e com sais. Sal de ácido fraco, sal de base fraca. Porque se a gente entender isso aqui, a gente entende toda a teoria de hidrólise salina também, tá? Então eu acho que vale a pena a gente se concentrar aí com bastante calma nesse ponto. Bom, então eu vou simular uma situação onde eu vou pegar água no estado neutro, pura, e vou pingar ali um ácido para ver o que acontece no equilíbrio, tá? Bom, a gente vai representar isso por meio de gráfico. Concentração de íons em função do tempo. Então, assim, gente, imagina uma situação onde você tem água pura a 25 graus no estado líquido. Ó, eu vou desenhar aqui, eu vou explicando qual que é a ideia do gráfico para vocês entenderem. Esse gráfico ele vai simular o deslocamento de um equilíbrio na água quando você põe um ácido na água. Aqui eu tenho a concentração dos íons, tá? E aqui, não sei se o pessoal de casa está conseguindo enxergar, eu tenho duas retas coincidentes. Uma vermelhinha, que vai representar a concentração de OH-, tá? E o azulzinho, que vai representar a concentração de H+. E aí o que eu vou fazer? Nesse ponto aqui, ó, eu vou pingar ácido e vou ver o que acontece com o equilíbrio. Tá? Eu vou pingar um ácido, depois vou pingar uma base, depois vou colocar um sal, vamos ver o que, que rola aqui. Muito bem. A primeira coisa que vai acontecer quando você colocar um ácido, eu coloquei um ácido forte, quer dizer, um ácido que tem grau de ionização alto. Então, se esse ácido tem um grau de ionização alto, a primeira coisa que vai acontecer é isso aqui, ó. A concentração de H+, que meu desenho está representado pela retinha azul, né? A concentração de H+, ela dá um salto. E aí começa o deslocamento do equilíbrio. Quando você joga H+ dentro desse, isso aqui é o produto. Quando você joga H+ dentro de um equilíbrio, a concentração dele aumenta e o equilíbrio trabalha no sentido de consumir. Então vai haver aqui um deslocamento para a esquerda daquele equilíbrio. O que, que esse deslocamento para a esquerda vai fazer? Bom, com o H+, princípio de Le Chatelier, ó, o equilíbrio trabalhando para consumir o excesso de H+ que você colocou lá dentro. Só que o problema é o seguinte, pessoal, o H+ ele não se consome sozinho. O que, que eu quero dizer com isso? Para o H+ ser consumido, quem que vai dançar junto com ele? O OH-. Você vai desionizar mais a água. E aí o que, que acontece com o OH-?
cai. Moral da história: o meio está neutro? Não. Quando o equilíbrio foi atingido novamente, ó, o equilíbrio foi atingido aqui. Ele voltou numa outra situação onde o H+ está numa concentração maior do que estava antes, tudo bem? E o OH- numa concentração menor do que estava antes. Então aconteceu aqui uma situação em que depois que o equilíbrio foi atingido novamente, você tem aqui meio ácido, porque a concentração do H+ superou a do OH-. Só que tem um detalhe, e é aqui que vem a parte matemática da história. O KW, o KW é H+ vezes OH-. Tá bem? Antes de eu jogar o ácido dentro do sistema, a concentração dos íons aqui era 10 elevado a menos 7. 10 a menos 7 de H+, isso a gente está supondo que a temperatura é 25 graus, né? 10 a menos 5 de H+, desculpa. 10 a menos 7 de H+, 10 a menos 7 de OH-. E agora? Agora mudou. Agora mudou de que maneira? A concentração de H+ aumentou e a de OH- diminuiu. Só que tem um detalhe: o produto entre elas é uma constante. O que isso quer dizer? Por exemplo, imaginem que depois que eu coloquei o ácido ali, a concentração de H+, por exemplo, vai valer 10 a menos 3. Eu estou inventando esse número. Se a concentração de H+ passou de 10 a menos 7 para 10 a menos 3, ela aumentou 10 a quarta vezes. Tudo bem? De 10 a menos 7 para 10 a menos 3, aumentou 10 a quarta. Foi multiplicada por 10 a quarta. Bom, o OH- ele vai sofrer o efeito oposto, porque o produto entre esses dois números é sempre o mesmo. Então, se o H+ aumentou 10 a quarta vezes, e de 10 a menos 7 passou a 10 a menos 3, o OH- vai passar de 10 a menos 7 para 10 a menos 11. O produto tem que continuar valendo 10 a menos 14. Ou seja, é uma coisa estranha, né? Porque o meio ele continua tendo um nível de basicidade, mas eu vou chamar ele de meio ácido porque a concentração de H+ é maior. Quanto mais ácido vai ficando o meio, menos básico ele também fica, tá? E vice-versa, né? A mesma coisa que eu fiz aqui para um ácido, a gente pode fazer para base, tá? Vamos pegar outro aqui. Base forte. Base forte. Todos os possíveis deslocamentos em relação a coisas que você coloca na água. Isso aqui é meio repetido, tá? Concentração em função do tempo. Oi, tá calor? É, eu também tô, cara, tô suando. Olha, peraí. Eu acho que é aí no fundo, né? Ah, tá desligado lá. Peraí. Aqui. Ó, completa ali o gráfico. Deixa eu só... Agora eu vou colocar tipo o NaOH, tá? Imagina você colocando ali uma base forte, família 1A. Bom, se eu colocar uma base forte, primeiro é aquilo, é o mesmo roteiro, tá? Ó. Ui. Concentração dos íons 10 a menos 7. Tanto do H+ como do OH-. Aí, taca uma base. Taquei uma base. Olha lá, OH-, tá? Deslocamento para a direita de novo.
O OH- aumenta a concentração, Le Chatelier. Na tentativa de consumir o OH-, quem acaba rodando também é o H+. Todos os deslocamentos são parecidos com esse, tá? Na verdade, gente, esse gráfico ele vale para qualquer ácido e qualquer base, tá? Aqui eu coloquei o forte, mas o fraco também faz isso. Qual seria a diferença? Vamos ver se vocês pegam essa ideia. Se você tivesse um gráfico como esse aqui, ó, e tivesse que dizer se o ácido é forte ou fraco, o que que você olharia no gráfico? O que diferenciaria, por exemplo, nesse caso, eu jogar um ácido forte ou um ácido fraco na água? O tamanho do salto aqui. É só isso. Por quê? Porque o ácido forte, como ele tem um grau de ionização maior, na hora que você botar ele na água, 90 e poucos por cento das moléculas liberam íon. Quando é um ácido fraco, é pouquinho só que aumenta. Mas aumenta. Não interessa, aumenta. E a mesma coisa vale para bases fortes versus bases fracas, tá? O mais interessante dos gráficos vem agora, que é quando a gente coloca sal no equilíbrio. Vamos colocar agora um sal. Mas um sal que dê alguma merda, né? Porque, por exemplo, jogar NaCl não tem porquê. Ele não vai hidrolisar na água. Tem que ser um sal ou de cátion de base fraca ou de ânion de ácido fraco. Eu vou colocar acetato de sódio. O mesmo exemplo que eu coloquei no que eu estava falando para vocês. Peraí. Ô, gente, uma coisa que uma puta dica para vocês, tá? Sal orgânico, sal orgânico, por exemplo, acetato de sódio, citrato de sódio, fenolato de não sei o quê, benzoato de não sei o quê. Você pode ter certeza. Sal orgânico é sal de caráter alcalino. Por quê? Porque os ânions derivam de ácidos, não é? Orgânicos. E os ácidos orgânicos são fracos. Então, se você vira algum sal orgânico, você pode botar lá, caráter básico. Por que que esses sais, né? Aqui eu poderia colocar também aqui sal, bicarbonato de sódio, que a gente já falou bastante, que ele tem caráter alcalino, tá? Sais que têm um comportamento alcalino. O que que eles fazem no equilíbrio da água? Vamos lá. Concentração. Eu não vou representar a equação química, pessoal, por quê? Porque a gente vai ter isso na aula de hidrólise. Mas eu quero que vocês já fiquem meio que preparados para como que vai funcionar. Ó, colocar aqui H+, e OH-. E OH-. Aí. Bom, o que que acontece? Quando a gente coloca um ânion como acetato na água, o acetato é uma base forte, porque ela é par conjugada de um ácido fraco. Então, na hora que o acetato entra na água, ele começa a grudar nos íons, ó, nesses íons aqui, ó. O acetato vem aqui e gruda. O acetato vem aqui e gruda. Outro acetato vem aqui e gruda. Ah, Danilo, mas o sódio não pode grudar no OH? Não dá. O sódio não consegue grudar no OH porque a base é forte. Então você colocou dentro da solução uma espécie que fez isso aqui, ó. Caiu a concentração de H+, ó. Aqui, ó. A concentração de H+ fez isso, caiu. Porque alguém tirou H+ dali. O que que o equilíbrio vai fazer neste momento? Tentar repor. Princípio de Le Chatelier. O que que significa repor H+? É fazer isso aqui, ó. Zup. Tá vendo, ó? O equilíbrio já deslocando para a direita. Só que, detalhe, de novo, o H+ não vai ser reposto sozinho.
Quem vai junto com ele é o OH-. Você percebe que nos dois casos, olha que legal. Eu acho legal. Nesses dois casos aqui, ó, o meio ficou alcalino do mesmo jeito, mas por motivos diferentes. Aqui eu taquei OH na caruda. O equilíbrio até tentou deslocar. Aqui eu tirei H+, e forcei o equilíbrio a repor esse H+. Só que na hora que ele repõe o H+, ele repõe o OH- junto. Então, tanto aqui como aqui eu tenho meio alcalino. Meio alcalino. E aqui também. Meio alcalino. Bom, e agora eu vou colocar um com um sal de caráter ácido, que é o mais famoso que a gente tem, que é o cloreto de amônio. Adição de cloreto de amônio. Cloreto de amônio. Bom, gente, o cloreto de amônio, ele tem o amônio, que é oriundo de uma base fraca. Então, amônio captura OH-. Então, vamos lá. Concentração e tempo. E aqui. Pronto. Aqui, pessoal, vai acontecer a mesma coisa que aconteceu no item C, com H+, né? Só que agora com OH-. O amônio sequestra hidroxilas, ó. É como se você estivesse tirando alguma coisa do equilíbrio, tirando um produto do equilíbrio, né? Que é o OH-. Pelo princípio de Le Chatelier, o OH- ele vai ser reposto. Só que junto com a reposição do OH-, vem a produção de mais íons H+. Quando o equilíbrio se restabelece, eu tenho um meio ácido. Meio ácido. E ó, gente, eu não fiquei colocando aqui todos os itens, toda vez a mesma coisa, mas é muito importante que vocês guardem a relação matemática. Porque, ok, o exercício conceitualmente é assim, mas se eu precisar calcular pH, tal, eu vou precisar dessa relação. Aconteça o que acontecer, o produto iônico, ou seja, o produto dos íons da água, a 25 graus é 10 a menos 14. A 25 graus. Vocês ouviram o que eu falei? Essa constante, gente, ela está definida para a temperatura de 25. Então, os cálculos que a gente faz estão a 25 graus. Ah, Danilo, se mudar a constante, se mudar a temperatura, perdão, vai mudar a constante. Ele vai ter que te dar essa constante. Eu vou te dar um exemplo. A 65 graus, isso é só um exemplo. O kW, ele vale 10 elevado a menos 13. Então, tipo assim, se eu. É só um exemplo. Se eu mudar a temperatura, se eu aumentar a temperatura, a constante muda o valor. Você continua tendo essas coisas acontecendo. Isso aqui, ó, peraí. Aqui, ó. Você continua tendo essas coisas acontecendo, só que agora a relação entre H+ e OH- muda matematicamente, tá? Isso vai ter uns desdobramentos depois na aula, na parte da escala de pH. Até aqui tudo bem, gente? Agora vamos pro log. Agora vamos pro log. Log, log, log. Deixa eu ver um negócio aqui, peraí. Ah, vamos fazer o seguinte. Antes da gente fazer os log, vamos fazer uns exercícios da página 201. Tem uns que a gente não precisa de log ainda.
Hum, vamos lá. Começa na página 201 lá embaixo, tá? Classifique as alternativas a seguir em corretas ou incorretas. Quando a frase estiver incorreta, explique o erro e transcreva fazendo as alterações necessárias. Bom, ele deu o KW, que é a constante de ionização da água, né, que vale 10 elevado a menos 14, na temperatura de 25 graus. Agora ele vai começar a falar uns trem aqui. Ah, deixa eu só colocar aqui. No item A, ele fala o seguinte: a concentração de íons hidrônio, hidrônio só para lembrar, né, é o H3O+. A concentração de íons hidrônio é sempre igual à concentração de íons hidroxila na água pura, independentemente da temperatura considerada. Sim. Aqui eu quero parar e fazer uma consideração. Ó, a 25 graus, a concentração de H+ é igual a de OH-, e ela vale quanto? 10 elevado a menos 7. Tudo bem? Tá, isso a gente acabou de discutir já. Agora imaginem que a gente estivesse a 65 graus, onde a constante Kw vale 10 a menos 13. Qual seria a concentração de H+ e OH- nessa situação, gente? Supondo que nós estivéssemos numa temperatura diferente, com uma constante que vale 10 a menos 13. Quanto seria a concentração de H+ e de OH- no meio neutro nessa temperatura? Vai dar um valor esquisito. Sabe por quê? Ó? O que, que nós sabemos? Se a água está neutra, é correto a gente dizer que H+ é igual ao OH-? Beleza? Ei, como é que nós achamos a concentração de H+ e OH- na água neutra? Não foi tirando a raiz quadrada do KW? Faz de novo. Você quer saber quanto tem de H+ e OH- na água que está neutra? Você não sabe que os dois são iguais? Então, o x é a raiz quadrada de 10 a menos 13. O x é 10 a menos 13 na raiz. Quanto que dá a raiz de 10 a menos 13? Não tem medo não, pode botar o número quebrado. 10 elevado a menos 6,5 mol por litro. Esse número 10 elevado a menos 6,5, ele é maior ou menor que 10 a menos 7? Ele é maior. Ele é maior. Essa potência aqui tem 6 casas depois da vírgula, vai. Essa potência tem 6 casas e meia depois da vírgula, né? Essa daqui tem quantas? 7. Aumentou a concentração de íons com a temperatura, vocês viram? Por quê? Deslocou. Não sei se tá gritando aqui na lousa. Tá gritando aqui na lousa. Ou a ionização da água é endotérmica. Por quê? Justifica aqui para mim. O que que tem na lousa que me faz ter certeza que a reação de ionização é endotérmica? Se eu aumentei a temperatura, a constante aumentou. Aumentou pouco, mas aumentou. De 10 a menos 14 foi para 10 a menos 13, a constante. Então, é o tipo de exemplo que mostra como um deslocamento pode acontecer por temperatura. Até no deslocamento da água. O que eu estou propondo aqui é que a água quente ioniza mais que a água fria. Bem pouco, mas ioniza mais.
Tá? Beleza? B. Vamos continuar. Tem umas outras ainda. Na B ele fala o seguinte: a constante de ionização da água é sempre igual a 10 elevado a menos 14. Não! As constantes variam com a temperatura. As constantes variam com a temperatura. Ó, mais uma observação aqui. Aproveitando esse exercício para a gente detalhar bastante o equilíbrio dela. Ó, kW em função da temperatura. Ó, esse é o típico comportamento de reações endotérmicas, né? Ó, quanto maior a temperatura, maior a constante. Quando a constante aumenta, significa que o equilíbrio está sendo deslocado para a direita, tá? Então, esse seria um gráfico que poderia representar o comportamento da constante com a temperatura, tá? Oi, a letra A, o que estava escrito mesmo na A? A concentração de hidroxônio é sempre igual à concentração de hidroxila na água pura, independente da temperatura. Sim, sim, aqui, sim. Só muda a concentração, né? Mas continua sendo igual, tá? Continua sendo igual, tá? O meio neutro, gente, ele é sempre neutro. Não importa quanto tenha de H+, e quanto tenha de OH-, o que importa é que eles sejam iguais, tá? E a B não. C. As concentrações de hidrônio e hidroxônio é a mesma coisa. Hidrônio e hidroxila são sempre iguais a 10 a menos 7 na água pura. Não. Elas são 10 a menos 7 a 25 graus. Apenas a 25 graus. D. Quando a concentração de OH for superior a 10 a menos 7, a 25 graus, a solução é alcalina. Peraí. Imagina o seguinte, vai. Imagina que você tenha uma solução onde a concentração de OH-, eu não sei o que tem lá dentro, tá? Não sei o que tem lá dentro, mas vamos supor que tenha lá dentro uma concentração de OH-, ele fala maior que 10 a menos 7. Tá, vamos pegar um número maior que 10 a menos 7, vai. 2 10 a menos 7. Você escolhe um valor. Ele está afirmando que se isso acontecer, o meio é básico. Como que a gente descobriria se o meio de fato é básico? Calculando a concentração de H+. E ver quem é maior. De outro jeito. Porque é isso que vai definir o que é o meio ácido, meio básico, meio alcalino. Então vamos lá. Ah, mas como é que eu vou calcular a concentração de H+? Pai, você sabe a formulinha mágica. Quanto vale H+ vezes OH-? Não tem que valer 10 a menos 14? Então vai. Nós estamos a 25 graus. Então, ó, a 25 graus, a concentração de H+ multiplicada pela concentração de OH-, ela tem que valer 10 elevado a menos 14. Tá bem, vamos calcular. A gente chutou 2 10 a menos 7. Então fica H+ vezes 2 vezes 10 a menos 7 igual a 1 vezes 10 a menos 14. Aqui eu esqueci do menos, gente, perdão. Ali, ó. Aí eu vou passar o 2 vezes 10 a menos 7 para baixo dividindo. Então eu vou ter que a concentração de H+, ela é 1 10 a menos 14 sobre 2 10 a menos 7. 1 dividido por 2 dá meio. Então daria meio 10 a menos 7, né? Ou 5 10 a menos
8. Vê se vocês compreendem essa conta, gente. É que eu fiz direto. Para ver se está certa a conta, confere e vê se o produto disso com isso dá 10 a menos 14. Deu? E aí, o meio é alcalino ou é ácido? Quem é maior? 2 10 a menos 7 ou 5 10 a menos 8? 2 10 a menos 7 é maior. Então, de fato, o meio é alcalino. De fato, o meio é alcalino. Meio alcalino. Eu inventei. Tinha que ser um número maior que 10 a menos 7. Então, eu peguei um número bem próximo ali, tá? Mas, ó, o que eu quero mostrar para vocês, gente, é que você pode transformar isso numa regra. Você pode transformar numa regra. Porque é o seguinte, ó, percebam a matemática por trás do negócio. Isso que é foda, a matemática explica a química. Ó, você quer ver uma coisa? Depois que você perceber isso aqui, você não erra mais. Ó, quando o meio é neutro, os dois valem quanto? 10 a menos 7. 10 a menos 7, 10 a menos 7, 10 a menos 14. Se um deles extrapolar 10 a menos 7, o outro automaticamente desce. Tanto vale para um como para outro. Aqui eu extrapolei a base, o 10 a menos 7. Então, o 10 a menos 7, ele é uma divisão do que eu chamo de meio ácido, meio básico. Se o H+, se o OH- tiver acima desse valor, você já pode bater o martelo, o meio é alcalino. Porque o H+ vai ser menor. Aqui, ó. E o contrário também é verdade. Ah, o H+ está acima de 10 a menos 7. Se o H+ está acima de 10 a menos 7, o OH- vai estar abaixo de 10 a menos 7. E automaticamente o meio passa a ser ácido. Tudo bem? Então guarda na tua cabeça que o estar ácido, estar básico, para 25 graus, você vai olhar para o 10 a menos 7. Por isso que a escala de pH tem no meio 7. É o resultado de um log desta conta que a gente faz. Daqui a pouco a gente vai mexer com os logs, tá bom? Então, beleza. Então, nem sei, é verdadeiro ou falso? Agora eu já não sei o que ele falou. Ah, é verdadeiro, é verdade, tá certo. Sim, tá? Então, ó, se você quiser colocar um lembrete, coloca aí, ó. Meio alcalino. OH- maior que 10 a menos 7. Ó, tá bom? E para o meio ácido, a mesma coisa, só que para o H+. Tá bem? Beleza. Próxima. Questão 3. Calcule a concentração do íon H3O+, em mol por litro, e nas soluções com as seguintes concentrações de OH-. Então, ó, ele deu o KW, que é 10 a menos 14. E aí, ele está dando a concentração de OH- na solução. No item A, ele quer que a concentração de OH- seja 0,02 mol por litro. Cara, 0,02 parece ser um número baixo, mas não é. Dentro desse contexto, é um número bem alto, né? Bom, vamos lá. X vezes 2 10 a menos 2 igual a 1 10 a menos 14. Eu já estou fazendo meio direto, tá, pessoal? O que que é o X? Aqui na minha escrita. O que que é o X? É a concentração de H+. A de OH- é isso aqui, ó. Ele quer de H+, tá bom? Então fica X igual a
10 a menos 14. O que está ao contrário? Ah, ele dá o H3 ou mais? Então eu anotei errado, tá? E pede o OH menos, tá? Bom, uma coisa eu já sei, né? O meio é ácido. Por quê? Esse valor não é maior que 10 a menos 7? Bem maior, né? Inclusive. Então meio é ácido, tá? 10 a menos 2. Então o x, ele vai dar meio 10 a menos 12? Ou 5 10 a menos 13? Vê aí. Mano, olha quão pouco tem de OH menos lá dentro. Cara, é muito pouco. Você tem muito OH mais e pouco OH menos. Aquele que a gente estava falando. Por causa do deslocamento, tá? Aí o outro item é 5 vezes 10 é a mesma coisa. B. 5 10 a menos quanto? 8 ou 6? Hã? 5 10 a menos 8. De cara eu já sei que o meio é alcalino. Por que que o meio é alcalino? Esse número é menor que 10 a menos 7. Menor que 10 a menos 7. Ou seja, eu já posso estabelecer se é o meio ácido ou alcalino sem precisar fazer conta. Só comparar com aquele número. X vezes 5 10 a menos 8 igual a 1 10 a menos 14. Então o x vai dar 1 10 a menos 14 sobre 5 10 a menos 8. Ó, ficou assim. 1 sobre 5 dá 0,2. 0,2 vezes 10 a menos 6. 2 10 a menos 7. X dá 2 vezes 10 elevado a menos 7 mol por litro. Olha lá. A concentração de OH- é um pouquinho maior que 10 a menos 7. Então, meio alcalino. Outra coisa que a gente já vai. Porque assim, né? Tem toda uma questão sobre por que log, né? Por que log? Por quê? Uma das explicações imediatas por que a gente usa log aqui é porque nós estamos trabalhando dentro de um universo de valores muito pequeno. Mesmo um meio extremamente ácido, porque isso aqui é um meio extremamente ácido, tá bem? Ele está com a concentração de H+ muito baixa. Então, os números que a gente trabalha de concentrações, percebam isso até aqui, né? São todos escritos na potência de base 10 com expoente negativo. Deu para entender o lance? Então, isso já vai justificar por que a gente vai usar o pH, o log na hora do pH. A questão número 4 é a mesma coisa. É a mesma coisa. Eu não vou fazer a 4 agora. Não, a 3 agora. Eu vou fazer a 4, tá? Depois, quando a gente for fazer, a gente vai fazer exercício na próxima aula também. A 4. Ah, essa daqui foi a 2, né? Essa daqui foi a 2. 2. Eu vou fazer a 4. A 4 diz o seguinte: o gráfico a seguir representa a variação da constante de ionização da água, Kw, em função da temperatura. Determine a concentração de H+ e OH- da água a 44 graus. Então eu tenho que olhar no gráfico mais ou menos a temperatura de 44 graus, ver mais ou menos quanto dá a constante de equilíbrio da água nessa temperatura e calcular a concentração de H3 ou mais e OH-. Então eu quero quanto vale H3 ou mais e OH-, isso a 45, 44 graus. A única coisa que nós sabemos que independe da temperatura, pessoal, é isso aqui, ó. Se a água está neutra, isso é verdade, tá bom? E aí? Misericórdia também, né? Vamos chutar 5? Vocês chutam 5 também? 4? 4 10 a menos 14? Tá bom.
Então, a 45 graus, a 44 graus, o kW vale 4, 10 a menos 14. Pronto. Como é que você calcula a concentração de H mais e OH menos em meio aquoso quando a água está pura? X é a raiz quadrada do kW. É a mesma conta que nós fizemos no a 25 graus. Ela vai levar para o raiz quadrada de kW, tá bom? Portanto, aqui o x vai dar raiz quadrada de 4, 10 a menos 14. X igual a 2 vezes 10 a menos 7. Tá bem? 2 vezes 10 a menos 7. Tá? Bom, agora vamos botar o log nessa história, né? Agora a gente vai transformar tudo isso aqui em pH e pOH, tá bom? Eu vou esperar vocês terminarem aí. Agora a gente vai voltar para a teoria, tá bom? Os próximos exercícios, todos eles vão exigir da gente o cálculo do pH. Então acho que agora é um bom momento para a gente falar. Bom, gente, a maioria de vocês vai fazer prova de múltipla escolha, então existem algumas coisas que vocês não precisam necessariamente se preocupar, mas para quem vai fazer prova escrita, pelo amor de Deus, o P é minúsculo, tá? O P é minúsculo e o H é maiúsculo. Não o contrário, não é com letra de mão, é com letra de forma. Eu sei que isso é uma puta de uma frescura, mas assim, para um químico, o cara tá corrigindo lá a sua prova, o que ele puder descontar ponto, ele vai, tá bom? Da onde vem essa palavra P, essa letra P? Vem da palavra potencial. Potencial. Então, a sigla pH, né, assim, falando o português, né, dela, a gente fala que é o potencial hidrogeniônico. 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 Tá? Assim como a sigla pOH, também você pode ver, às vezes vai aparecer em alguns exercícios potencial de hidrogênio só. Tá? A sigla pOH é o potencial hidroxiliônico. Potencial hidroxiliônico. Hidroxiliônico. E, na verdade, não tem nenhuma definição química por trás de pH. O pH, a ideia do pH, gente, ela nasceu de uma forma tão bizarra que vocês não têm noção. Quem instituiu essa escala de pH pela primeira vez foi um cervejeiro chamado Sorensen. Ele era um químico, na verdade, e ele trabalhava numa cervejaria lá na Dinamarca. E uma das coisas que a cervejaria faz, obviamente, é o controle de acidez da cerveja. Assim como o vinho, outras coisas, você tem lá um controle de acidez. E o que que o Sorensen fazia, basicamente? Ele fazia teste de qualidade, fazia titulações, fazia processos químicos onde ele dizia, olha, a cerveja está boa ou não está boa. E ele, percebendo que as concentrações de H+, de OH- eram números muito pequenos, ele pensou assim, como é que eu poderia transformar esse número num valor que fosse possível de qualquer pessoa leiga utilizar como informação? Porque assim, gente, não é todo mundo que entende o que que é 5, 10 a menos 8. Se você for lá na rua perguntar para alguém se você quer 5, 10 a menos 8 de alguma coisa, o cara vai falar o quê? As pessoas não têm, o popular, as pessoas que não estudam, não... Bom, a gente que estuda já tem dificuldade para entender, né? Então o que que o Sorensen fez? Ele falou, caralho, como é que eu posso transformar esse número, 5, 10 a menos 8, numa coisa que me dê exatamente o quão ácido ou quão básico é aquilo? Então a ideia dele foi, no caso do pH, simplesmente pegar o logaritmo negativo, na base 10, evidentemente, da concentração de H+. Vocês que manjam de log sabem que quando você coloca aqui, a base é 10, né? Não é qualquer base. Isso também é uma coisa, né?
E o menos aqui também tem uma explicação muito característica, né? Por que menos o log? Porque o Sorensen sabia que de 10 em 10 pessoas que fossem usar essa fórmula, colocariam aqui números do tipo quê? 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 8, 10 a... E ele queria que esse número fosse positivo. Então ele falou, cara, se eu botar só log de 10 a menos 8, isso vai me dar menos 8. Por outro lado, se eu coloco menos o log, vira 8. Pronto. E aí nasceu a ideia do pH. Só que como tudo que a matemática põe à mão, se você não souber interpretar isso aqui, você fica louco. Por exemplo, qual é a bizarrice da escala de pH? Primeiro, o tal do 7. Agora a gente entende por quê. Mas a bizarrice maior é aquela história de que quanto menor o pH, mais ácido é o meio. Vocês lembram do exercício que a gente fez de pK na aula passada? Falava sobre isso. Então, a bizarrice da escala está justamente por causa daqui. Outra coisa, e o pOH? Menos o log de OH menos. Ok? Agora presta atenção aqui, pelo amor de Deus. Quanto vale H mais vezes OH menos? Hã? Quanto vale H mais vezes OH menos? Se eu tiver a 25 graus, 10 a menos 14. Mas é um valor constante, não é? Então, existe uma relação entre H mais e OH menos. Que relação é essa? H mais vezes OH menos tem que dar uma constante. Também existe uma relação entre pH e pOH. Então vamos lá. Relação entre pH e pOH. Então vamos lá. O que diz a regra? Que H mais multiplicado por OH menos tem que dar KW, né? KW. Tudo bem? Escuta, como é que eu faço aparecer aqui, ó, pH? Ah, oi. Alô. Ah, oi, oi. Alô. Oi, oi, oi. Prontinho. Então, gente, ó, eu quero fazer aparecer aqui, ó, log não, eu quero fazer aparecer pH. Então a minha ideia é a seguinte: como é que eu vou dizer isso? Eu vou aplicar menos log dos dois lados. Então vai ficar assim, ó. Olha que bonitinho, ó. Menos o log de H mais vezes
OH menos, tchum, igual a menos o log de KW. Aí, lembra da propriedade de logs, né? Log de A vezes B. É log A mais log B. Só que como tem um menos aqui, ó, tá vendo que tem um menos aqui? Então, essa conta, ela vai ficar assim, ó. Menos log de H+, porque é menos log, né? Aqui ia ficaria mais log de H-, só que tem um menos aqui, então fica menos log de OH- é igual a menos log de KW, de KW. Tá bem? Agora apareceu o que eu queria, olha só. O que que é menos log de H+? pH mais. O que que é menos log de OH-? pOH igual. O que que é menos log de KW? PKW. PKW. Mas o que que é PKW? Bom, aí depende da temperatura, né? Por exemplo, se eu estiver a 25 graus, o KW vale 10 a menos 14. Se o KW vale 10 a menos 14, gente, quanto vale menos o log de 10 a menos 14? 14. Então, a 25 graus, o PKW, ele vale 14. Então, lembra lá no ensino médio que o seu professor dizia para você que aconteça o que acontecer, pH mais pOH dá 14? É daí que vem essa ideia. Só que, pelo amor de Deus, tá? pH mais pOH só vale 14. Completa a frase para mim. A 25 graus. Porque se mudar a constante, fudeu. Por isso que aquela escala que a gente usa, de 0, 14, 7, taranã, taranã, ela é a 25 graus, tá? Então, isso vale bastante a pena você guardar. Se você não guardou ainda, estudou esse assunto tão assim, guarda essa informação porque ela é boa. Você calculou um, você sabe o outro. Você calculou o outro, você sabe um. E isso também explica por que que a gente quase não fala na escala de pOH. A escala de pOH, gente, ela está subentendida junto com a escala de H+. Se o pH é 4, pOH é 10. Se o pH é 9, pOH é 5. Se o pH é 11, o pOH é 3. Então tá tudo atrelado uma coisa na outra, tá bom? Vamos montar a escala? Vamos montar a escala. A escala de pH. Gente, a escala de pH ela pode ser montada a qualquer temperatura. No entanto, evidentemente, a gente vai colocar 25. Só que eu gosto de colocar essa escala de uma forma um pouquinho mais específica. Porque, na realidade, não existe uma escala de pH. O que existe são quatro escalas que uma interfere na outra. Por que que eu estou dizendo isso? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou desenhar aqui uma linha. Meu Deus. Pronto. Essa linha azul, gente, grandona aqui no quadro, ó, ela vai representar a concentração de H+ dentro da água. Lembrando uma coisa, né, gente? A concentração de H+ dentro da água é um número infinito, assim, tipo, não é um número que tem um máximo. É claro que a gente tem dentro do nosso dia a dia valores máximos e mínimos. Por exemplo, na minha escala de concentração de H+, eu vou colocar aqui o 2, 3, 0, 10 a 1, 10 a 2, 10 a 3, 10 a 4, 10 a 5, 10 a...
Aqui no meio, o 10 a menos 7. Só que a minha escala, ela não é uma escala linear. Tipo assim, um, 2, 3, 4. Essa escala é uma escala que vai variar de acordo com o fator de 10. O que eu quero dizer com isso, ó? Aqui, a concentração vai ser 10 elevado a zero, que é 1 mol por litro. Isso aqui vai ser minha concentração máxima, tá? Aqui vai ser 10 a menos um. Então, daqui para cá, eu dividi por 10 a concentração, tá vendo? Ó? Tá? Daqui para cá, 10 a menos 2, ela está diminuindo. Ela vai diminuindo de 10 em 10. Então, cada andada nessa escala, eu estou variando a concentração 10 vezes. Nossa, mas que escala estranha. É, isso é característica de escala logarítmica. Vocês vão entender. Aí vem 10 a menos 3, 10 a menos 4, 10 a menos 5, 10 a menos 6, 10 a menos 7. Eu vou até 10 a menos 14, tá? 10 a menos 11, 10 a menos 12, 10 a menos 13 e 10 a menos 14. Ó. Então percebam que na escala que eu estou desenhando, a concentração de H+, ela vai aumentando da direita para a esquerda. Tá? Então, quanto mais aqui à direita, menor a concentração de H+, quanto mais à esquerda, maior. Agora eu vou construir embaixo dessa escala, a escala do OH-, que é uma escala que depende da de H+. Deixa eu desenhar um pouquinho mais forte aqui. Aqui. Pronto. Prontinho. Lembrando sempre que, se eu estou a 25 graus, o produto dos íons dá 10 a menos 14. Então, olha o que, que vai acontecer. Ó. Quando a concentração de H+ for 1 mol por litro, ou seja, 10 elevado a zero, a concentração de OH- é 10 elevado a menos 14. Ou seja, quando a concentração de H+ está muito alta, a de OH- está muito baixa. E aí vem 10 a menos 1, 10 a menos 13, 10 a menos 2, 10 a menos 12, 10 a menos 3, 10 a menos 11. Sempre o produto. Aí olha só aquilo que a gente tinha visto no exercício. Ó, espera só um pouquinho. Vou parar aqui, ó. Se vocês observarem os números comparando um com o outro aqui, ó, até aqui, até aqui, a concentração de H+ supera a de OH-, não supera? Pode pegar qualquer valor que esteja aqui à esquerda. Pega lá, H+, OH-, H+, OH-, H+, OH-. Só que a gente percebe o seguinte, conforme a gente vai comparando valores próximos ao 10 a menos 7, as concentrações vão ficando cada vez mais parecidas, não vão? Até o momento em que elas se tornam iguais. Meio neutro. Então aqui, ó, eu tenho meio. Opa. Aqui eu tenho meio ácido, certo? Até o 10 a menos 7. No 10 a menos 7, 10 a menos 7 eu tenho meio neutro. E a partir daqui eu vou ter meio básico. Porque a história se inverte. Aqui, ó. Vamos colocar aqui os números. 10 a menos 8, 10 a menos 6, 10 a menos 9, 10 a menos 5, 10 a menos 10, 10 a menos 4, 10 a menos 11, 10 a menos 3, menos 12, menos 2, menos 13, menos 1. Opa! E 10 a menos 14, 10 a zero. Aí. Agora bota os pH aí pra você ver a loucurinha que dá. Ó,
pH 7, meio neutro. Por que que valores de pH abaixo de 7 indicam meio ácido? Explica para mim aí. Exatamente, porque se você pegar qualquer valor de pH abaixo de 7, a concentração de H+ está maior que a de OH-. Entenderam? Então aqui, ó, pH 0, pH 1, pH 2, pH 3, 4, 5, 6. Ô, gente, o pH não precisa ser só número exato, né? Por exemplo, olha só o que que você precisa acostumar seu cérebro também. Vamos supor que você está lendo um texto lá de biologia ou de química, enfim, e aparece lá que o pH é 2,5. 2,5. Se o pH é 2,5, a concentração de H+ vale mais ou menos quanto? Alguma coisa entre 10 a menos 2 e 10 a menos 3. Cuidado, entendeu? Ah, por exemplo, pH fisiológico 7,4. pH fisiológico 7,4. A concentração de H+ está um pouquinho maior que 10 a menos 8, mas é um pouco menor que 10 a menos 7. Está entre esses dois valores, tá? Então, os valores quebradinhos do pH são valores de intervalo de concentração, tá? E aqui o pOH. 14, 13. Pronto. O que que agora, só mais uma outra coisa, porque daí a gente começa a fazer umas contas, tá? O que que mudaria nessa escala se a temperatura não fosse 25 graus? Só tem uma coisa que muda se a temperatura não for 25. Só uma. Não? Por exemplo, lembra que aqui, onde que foi que eu mostrei isso? Ai, meu Deus. Ah, achei, caralho, tá aqui. A 65 graus, o kW vale 10 a menos 13. Tudo bem? Imagina, por exemplo, que você tivesse que fazer uma prova e a questão da prova fosse a seguinte: monte uma escala de pH a 65 graus. O que que você mudaria aqui? Só uma coisa. Isso aqui, ó. Onde está o 7, exatamente. O que vai mudar, dependendo da temperatura, o que muda é o pH do meio neutro. Por exemplo, se a temperatura fosse 65 graus, que valor teria aqui o pH? 6,5. Vai, buga agora a cabeça. Porra, professor, então quer dizer que a água ficou ácida? Não. É que para a 65 graus, ser neutro é ter 10 a menos 6,5 aqui, né? Então, as escalas de pH, elas são todas desse jeito. O que vai mudar é a temperatura, que vai determinar quem é o meio neutro, tá? Beleza? Depois a gente monta uma escalinha desse exemplo aí para vocês. Deixa eu ficar mais próximo aqui. Como é que nós estamos de horário aqui? Deixa eu ver. Tá. Vamos dar dois exemplos aqui, porque agora a coisa fica legal. Eu vou colocar aqui para a gente encerrar a aula de hoje duas situações
para a gente entender onde que isso vai pegar. Porque assim, gente, para ser bem honesto, a teoria de pH ela é bem pequena. É basicamente pegar aquela concentração e tirar o log. Tem essa questão da escala, ok, mas não é nada assim, oh meu Deus. O lance todo é o seguinte: a partir do momento que a gente começa a calcular pH, vão aparecer situações variadas. E aqui é a mais comum. Aqui eu coloquei um exemplo para nós calcularmos o pH de uma solução 0,001 mol por litro de HCl. E agora, calcule o pH de uma solução 0,001 mol por litro de ácido acético. Qual é a diferença? A diferença é que nós estamos interessados em calcular pHs de soluções, primeiro, de mesma concentração, perceberam isso? Ó? Mas de ácidos com forças diferentes. Ao perguntar, ao pedir para calcular o pH de uma solução 0,01 molar de HCl, perceba que eu não dei o grau de ionização dele. Já do ácido acético eu dei. Isso vai interferir no processo, não vai? Ah, mas professor, quando o cara não dá o grau de ionização de um ácido, o que que você vai imaginar? 100%. Graças ao bom Deus, tá, pessoal? Quem sabe que nada é tão ruim que não possa piorar, né? Aqui a coisa, ela funciona assim. Aqui quando eu falo no vestibular, ou o ácido é forte pra cacete, que você vai dizer que ele é 100%, ou ele é fraco pra cacete. É grau de ionização muito baixo, ou ele nem vai te dar o grau de ionização. Se ele não der o grau de ionização, você vai dizer que é 100%. Tudo bem, mas qual a diferença de um ácido ionizar 100% e outro não? Toda. Pelo seguinte, olha só o processo como ele é diferente. Se um ácido ioniza 100%, para começar, eu não vou nem considerar um equilíbrio. Não vou. Se o cara ioniza 100%, quer dizer que todo o ácido que ele colocou na água vira íon. Em que proporção? Porque para mim aqui, dane-se o Cl-. Eu não estou nem um pouco preocupado com ele. O que importa é o H+. Tá. A proporção não é 1 para 1? É 1 para 1. Cada molécula que ioniza libera um H+. Tá. Se eu ionizei 10 a-3, eu produzi quanto de H+? 10 a-3. 1 para 1. Acabou. Não tem tabelinha, não tem constante de que é maravilhoso. Aí o que que eu faço com isso? Ah, puta, eu quero calcular o pH? Tá bom. pH é menos o log de 10 a-3, que deu 3. Tá bom? Só que qual é a particularidade de um ácido fraco? A quantidade de ácido que ioniza não é 100%. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos comparar os pHs. Comparar os pHs. O pH de uma solução 10 a-3 mol por litro de ácido é 3. Acabou. Agora, se o ácido for fraco, que conta eu preciso fazer antes? Quanto ioniza? É em cima do valor que ioniza que eu vou calcular o log. Então eu faço uma regra de 3. Ó, abre lá uma chave e aí você faz uma regra de 3 que é, olha, 10 elevado a menos 3 mol por litro é todo o meu ácido. 100%. 100%. Quantos mols por litro vão ionizar para 5%? Vai dar 5 vezes 10 a-3 dividido por 100. X vai dar 5, 10 a-5 mols por litro de ácido. Ele ioniza 1 para 1? O ácido acético? Ele ioniza 1 para 1. Então, ó, para o ácido acético, aqui eu já ponho um equilibrizinho, ó. Ó,
Aqui. Quanto ionizou disso aqui, ó? 5, 10 a menos 5. Desse ácido que ionizou, a quantidade de hidrogênio que ele produziu é 1 para 1. Então, quanto tem de H mais dentro desse equilíbrio? 5, 10 a menos 5. Então, vai. O pH é menos o logaritmo de 5, 10 a menos 5. Vamos desenvolver esse trem aqui. pH é menos. Agora abre log de 5 mais log de 10 a menos 5. Quanto vale o log de 5? E o de 2? 0,3, né? Então, vou fazer uma gambiarra aqui. Tá vendo onde está log de 5? Escreve assim, ó. Menos log de 10 sobre 2. Isso para quem lembra o log de 2, né? Eu estou dizendo lembra pelo seguinte, pessoal. Nos exercícios de cálculos, eles dão esses logs. Log de 2, log de 3. O que você vai ter que fazer ali no meio é achar uma propriedade para aparecer o log. Então, o que eu pensei na minha cabeça? Talvez você tenha pensado diferente, mas 5 é 10 sobre 2. Aí, o que eu faço aqui? Log de 10 dividido por 2 é menos, né? Então, essa conta ela fica assim, ó, gente. pH igual a menos. Agora eu vou resolver aqui, ó. Fica assim. Log de 10 menos log de 2 mais log de 10 elevado a menos 5. Bom, aí fica. Como está na base 10, né? Fica menos. Log de 10 na base 10 é 1. Menos. O log de 2 na base 10 é 0,3. Cuidado aqui, ó. O log de 10 elevado a menos 5, pessoal, é menos 5. Menos 5. Então fica 1 menos 0,3 dá 0,7. 0,7 menos 5 dá menos 4,3. O menos daqui, pH 4,3. Tirando as complicações da conta, o que eu queria que vocês fizessem agora é comparassem os dois pHs. Qual dos ácidos é mais concentrado? Hã? Os dois têm a mesma concentração. Mas qual ambiente é mais ácido? O do ácido clorídrico. O pH é 3, comparando com o outro, o pH é 4,3, um pouco acima, não é? Dois ácidos, só que um é forte e o outro é fraco. Entenderam? Ou seja, o que importa é aquilo que eu estava falando lá na aula de não sei onde. O que importa para o meio ficar ácido não é o ácido. O que torna o meio ácido é o que ele disponibiliza livre, tá? Ah, professor, então quer dizer que toda vez que eu tiver um ácido mais forte e um ácido mais fraco, o pH do mais forte é menor? Não, também não é verdade. É que eu, de propósito, coloquei os dois na mesma concentração. Eu poderia ter colocado o ácido forte numa concentração tão baixa que, mesmo ele sendo forte, o pH não seria necessariamente mais ácido. Então, assim, não é tão simples. Ah, 10 a menos 3, 3. Entende? Não é tão simples. Sobretudo quando o ácido é fraco. Aí na aula que vem, o que a gente vai fazer? A gente vai aprender a calcular pH de ácido fraco usando, porque aqui a gente fez o quê, né? Eu calculei o pH do ácido fraco usando o grau de ionização. Como que eu calculo o pH de um ácido fraco se ele me der a constante do ácido? A gente vai fazer isso também. E o que eu estou fazendo para ácido, tá, pessoal? Vale para base também.
tá? Mas isso a gente deixa para a próxima aula, que é muita coisa agora. Né? A gente tá acabando. Tudo bem? Vamos tomar café? Então tá bom. De volta em 30 minutinhos, tá? Oi. Espera só um pouquinho, deixa eu só desligar aqui. A gente volta em meia hora, tá, gente? Eu chamo vocês aí quando faltar uns minutinhos. Só fechar aqui.